mais uma vez eu venho falar pra vocês de coisas do Netflix. Eu tava zapeando lá, né, que a gente fala, e tinha recomendações. Aí me recomendaram a série Haunted. Quando eu vi que era baseada em fatos reais, eu sabia pouquíssimo, eu fui pesquisar, eu sempre faço, também como vocês devem fazer, eu pesquiso crítica em YouTube, em sites que eu acompanho, e não tinha nada ainda, só tinha, na verdade, os releases, que eu até nem recebi, então nem sabia dessa série. E eu vi que tinham 6 episódios, que era baseado em fatos reais, e que tinha 20 e poucos minutos cada episódio. Falei, vou ver tranquilo. E aí, realmente maratonei, e vi, vindo dormir 3 horas da manhã, e aqui estou para contar para vocês a minha opinião. Como muita gente ainda não assistiu, gente, eu não vou fazer com spoilers, nenhuma explicações muito grandes, mas vou dizer pra vocês o que eu achei vendo a série. Primeiro que ser baseado em fatos reais e por ser um modelo meio documentário, porque primeiro aparece a pessoa, já hoje em dia, contando sobre aquela história. E esse formato que não me agradou não é nem a pessoa contando, por exemplo, que nem eu fiz até daquele filme, vi aquele filme Os Invisíveis, muita crítica não gostou, porque ficou meio documental. Eu não tenho problema com isso, absolutamente. Eu acho bacana. O que não funcionou pra mim, e que ficou muito parecendo um mentirão, era que, a pessoa ficava aqui parada, aí colocava, por exemplo, a história foi comigo. Aí tudo bem, se eu tenho um marido que tem a ver com a história, eu coloco o marido. Se tem a minha mãe, eu boto minha mãe. Mas tinha uns amigos, assim, pra ouvir aquela história da pessoa, e as pessoas faziam uma cara que eu não, sabe, parece que é combinado. Primeiro, então, tinha uma mulher loura, que eu fiquei com mais medo dela do que da história, porque ela não aparecia nenhuma reação naquele ser, sabe? Ela ficava assim, petrificada, olhava pro lado. E parecia, não sei, gente, nem era dublado, pareceu muito enganação. Então eu não sei o que pensar dessa série, assim, o que pensar desse formato, porque não me agradou, não a pessoa que estava narrando, mas essas pessoas do lado, né? Tirando uma delas que eu já vou chegar lá. Bom, são 6 episódios, o primeiro deles, até anotei aqui os nomes, até o caderno tá até maior hoje, que é A Mulher de Branco. Nesse, um homem que já deve ter seus 50 e poucos anos, está lá com os amigos e mais a filha dele, relatando que quando ele era criança, ele se mudou com a família, né? O pai dele era alcoólatra. Ele se mudou com a família para um apartamento. E desde que ele chegou nesse lugar, nesse apartamento, que ele percebeu que os vizinhos, o cara da recepção, que era tipo um porteiro e tal, eles tratavam ele, sabe, não queriam muito papo com a família dele, por morarem naquele apartamento. Ele não entende muito bem o que acontece. E aí ali ele vai começar a ouvir barulhos, a porta do armário vai abrir direto, e vai aparecer uma mulher de branco, por isso que é a Mulher de Branco. E aí vai aparecer uma mulher enforcada, tentando pegar ele e tal. Pra mim, em todas essas histórias, o pior de tudo não eram os mortos que me deixaram com medo. Foram os seres humanos, assim, seres humanos, as pessoas vivas, sabe? Porque o pai dele, por exemplo, quando ele ia contar essas histórias, enfiava porrada nele. E eu ficava, gente, a mãe sabia das histórias, mas tinha medo do pai, medo de mudar do lugar. Umas coisas muito bizarras, sabe? Eu sei que quando a gente vê filme de terror, principalmente que é mentirada, que nem da Residência Rio, a gente quer se perguntar, cara, por que as pessoas não se mudam? Por que não vão embora? Meu marido sempre me fala, porque senão não tem filme. Mas quando a vida é real, cara, você vai ficar morando numa casa, vai ficar num lugar. E as pessoas maltratavam muito as crianças. Eles contam, cada um deles tem uma história, só a última que não tem. A última eu acho que é a penúltima. Que não tem, assim, pais pavorosos, gente. É uma coisa, assim, horrorosa. Então, eu começo a pensar também se muito do que acontece com essas pessoas que dizem ter visto e tal, esses fenômenos sobrenaturais, não são impactados pela fragilidade que eles estão com o mundo real. Né? Se isso não tem a ver com alguma coisa da mente e tal. Não tô dizendo que não existe, não sei, não tenho, sabe, opinião formada, mas a questão é que todos eles passam por traumas muito grandes, são crianças, adolescentes e tal. Nesse primeiro aí, o que me incomodou realmente foram as pessoas ao redor, ele narra legal, a história também é bacana. No segundo, tem o Matadouro. Esse, gente, é pra traumatizar, porque são 2 irmãs contando. E até tem uma filha de uma delas também. Esse até as pessoas que estavam ao redor eram mais normais. Elas tinham reações normais, né? Elas não ficavam... A filha do primeiro cara ficava assim, não falava nada. E eu acho estranho, o pai tá contando aquilo, você não se emociona, não faz nada, enfim.
E aí, nesse segundo, tinha duas irmãs contando que os pais delas, eles moravam numa casa que parecia no meio da estrada, sei lá. O pai dela era serial killer e a mãe ficava assistindo. Então elas viam as pessoas entrando na casa delas. Tipo, o pai dava uma desculpa, vem beber, vem ouvir uma música e tal. Quando as pessoas estavam lá toda animada, eles matavam as pessoas. E aí depois elas começam. Fora o medo daquele pai desgraçado, daquela mãe louca, elas ainda tinham medo depois dos fantasmas daquelas pessoas que tinham morrido e que começavam a aparecer na casa pra elas. Então assim, talvez tenha sido a história que eu mais gostei. Porque é muito chocante você ter pai serial killer, é sinistro, né? E aí também fiquei perguntando, né, porque ela nunca denunciou o pai morreu de outra forma. Eu não vou falar o spoiler, mas, sabe, já falei o spoiler, desculpa, gente. Mas, enfim, vocês têm que assistir pra entender, pra ver a história. Tem 20 minutos só, é super rápido, mas enfim, não vou falar mais nada, senão vou acabar dando spoiler. No terceiro chama O Espírito no Escuro. Deixa eu ver qual é esse pra eu me lembrar. Esse, olha que sofridão. Esse a mãe não era ruim, não. A mãe era legal. Mas ela tinha uma doença muito grave. E aí a mãe tem uma doença grave e tal, não consegue mais trabalhar. A filha fica lá, tudo com a mãe e tal, mas ela não consegue mais manter a casa que elas moram porque ela não tá trabalhando. Então eles se mudam para um porão, onde o tio da garotinha lá, que é quem tá narrando, onde o tio dela, e aí tá a mãe e a garota narrando, isso é muito bacana porque elas estão ali falando, então esse também achei ok. O tio tinha mania de invocar, fazer tipo aquele Ouija, aquelas coisas, né? Poltergeist, não sei o que lá. E ele tinha problemas com álcool e com drogas. E volta e meia o tio aparecia pra assustar elas e tal. Então é uma história também que sabe, assim, mete medo, mas mete mais medo as pessoas, sabe? Gente, os pais do segundo negócio, do primeiro e do segundo, e esse tio são capeta. Muito pior do que qualquer fantasma aparecendo no quarto. Esse é o terceiro. O quarto são as crianças do poço. Esse aí, gente, também tinha um pai e uma mãe que eram o capeta. E a mãe, deixa eu ver se é esse mesmo. Tá. A mãe era super religiosa. E aí tinha raiva da criança, que era o menino, que é quem narra. E aí tem um irmão e as duas irmãs narrando. Só que uma que é muito mais nova, ela diz que a mãe nunca fez essas maldades com ela. E ela se sente culpada por não ter tido nada disso e o irmão ter tido isso na vida. E aí ele narra que, tipo, ele começou a ver várias coisas dentro da casa, passar por várias coisas, a ver. E aí, ela, ao invés de proteger ele, de falar com ele, ela era tão louca que tem uma cena que ela dá com a Bíblia na cara da criança. Sabe? Ela não ouve a criança. E aí vai contando sobre isso, né? Como é que começou e tal. E ela botava a religião sempre acima de tudo, assim, a religião como se fosse, você tá fazendo isso porque você pecou, você tá fazendo isso porque você é o filho do demônio. E é muito sinistro, assim, você ver o cara narrando, sabe, como ele tá. Esse realmente eu achei mais verdadeiro, assim, sabe, também, narrando. O problema eram as pessoas que estavam do lado, às vezes, que me incomodavam profundamente, mas esse eu acho que não teve ninguém me incomodando, não. E o final sabe... Todos eles têm um final, mas alguns você fala, pô, o final é ok, outros você pensa, por que a pessoa não fez nada? Mas ok. Aí tinha os 3 meninos, né, que moravam no poço, que era dessa casa, e que eles têm alguma coisa pra dizer, como sempre. Eu não vou falar mais nada, senão vai ser spoiler. Bom, o quinto, esse aí foi o que pra mim, desculpa, gente, foi o mais ridículo, porque chama Contaminação Alienígena. E a história de uma garota que ela se sentia abduzida, e eles deixavam umas tatuagens nela. Desculpa quem acredita, mas é porque eu realmente não acredito nessas coisas de alienígena. De fantasma até ok, mas eu, sabe, a pessoa era abduzida, não sei o que lá, e aí não achei tão assim, não achei nem de terror, achei ficção. Total ficção. E, não, assistam. E o último, gente, pra mim foi o mais bizarro de todos, porque... Pra mim, era muito loucura da garota e nem sei se isso aconteceu de verdade, é uma coisa da mente dela. Chama Lápide Roubada. Mostra uma moça que ela é do exército americano, sei lá. Ela um dia rouba uma lápide, tá escrito o nome Clearance, sei lá o nome da pessoa, e leva pro quarto dela. E desde então ela passa a ver esse fantasma que é apaixonado por ela, mas ele é tipo, mostra tipo, como se fosse não um fantasma da ópera, vai entrar cantando nada disso não.
É um monte de fumacinha, assim, estranha. E ela sente ele querendo beijar ela dormindo, ele passando a mão na perna dela, umas coisas bizarras. Só que aí um belo dia o maluco vai casar com ela, né? Porque eles vão se apaixonar, ela no exército e tal. Vão namorar, vão casar. E aí, o fantasminha lá, tarado, tinha sumido. Quando ela casa, o fantasminha tarado, ela tava tomando banho, ele vai e entra no banheiro e tal. E aí ele começa a assombrar e ele não quer que ela continue casada com aquele marido. E o bizarro, ela contando isso, é que o ex-marido, tá do lado, eles realmente se separaram, e o ex-marido fica, sabe, tipo, primeiro ele fala, você nunca me contou nada, né? Ou seja, ele casou com uma mulher que sabia que tinha um fantasma e não contou nada. E depois cara, tem uma cena, não sei se posso contar isso, mas, sabe, ele todo apaixonado e ela toda, ai gente, vai embora com esse fantasma, então, garoto idiota. Eu odiei esse último pra mim foi péssimo. Aí, gente, só pra dar nota pra isso, eu vou dizer que é bom só, sabe? É legal de assistir e tudo, mas eu não fiquei com medo de nenhum deles, eu fiquei mais com medo das pessoas, dos pais dessas pessoas. Fiquei com medo dessa gata maluca aí também, Deus me livre de barrar com ela, a pessoa que gosta de ficar imaginando que tá trazendo fantasma. Muito louca. E é isso. Não é nada, sim, eu vi, vou brincar com o título, mas não é nada maravilhoso, assim. Se vocês viram, quiserem spoiler, essas coisas, coloque seu comentário, coloque seu comentário aqui embaixo. Eu não quis falar muito, porque são muito curtos, cara. E de segundo eu acabei dando spoiler sem querer. Mas é isso, me perdoe então, tá? É isso. Eu achei bom, mas não achei nada maravilhoso. E, gente, eu não sei se é porque a gente já viu filmes de terror, que a gente espera levar muito susto. E tem umas histórias muito maneiras e sinistras pra gente descobrir, ficar se questionando, e nada acontece. E esse aí, ainda mais baseado em fatos reais, eu achei... Nossa, achei as histórias dos pais realmente péssimo. É isso, vocês assistiram. Deixa aí o que vocês acharam, a sua crítica e tal, mas realmente, do alienígena, do fantasminha tarado, não deu pra engolir. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.